Um homem em busca de sabedoria subiu uma montanha, pois lá diziam que a cada 2 anos Deus aparecia para conversar com aqueles que o buscavam. Durante um ano inteiro ele permaneceu naquela montanha e se alimentou de tudo que havia na terra. Tudo aquilo que ele comia foi provido pelo lugar onde ele estava. Mas depois desse tempo, a comida acabou e ele se sentiu obrigado a voltar para a cidade. Isso o deixou muito revoltado, fazendo com que ele achasse que Deus foi completamente injusto. Afinal de contas, ele tinha se colocado à disposição para se conectar com o sagrado, mas Deus deixou de prover aquilo que era necessário para ele. E nesse momento, um anjo chega até ele e diz: Deus queria muito conversar com você. Durante um ano inteiro, ele lhe proveu alimentos, mas ele esperava que no segundo ano, você mesmo plantasse aquilo que deveria comer. Você mesmo fosse responsável pelos frutos daquilo que você precisava para se manter. No entanto, o que você fez? Apenas esperou de maneira acomodada. Se um homem não é capaz de dar frutos no local onde ele vive, ele não está pronto para conversar com Deus. É interessante porque, para mim, de cara, essa história está nos falando do que nos leva a procurar Deus, que nos leva a querer encontrar Deus, né? E isso, na história, né, você percebe que o rapaz, ele sobe a montanha, porque lá no topo daquela montanha, Deus aparece a cada 2 anos. É interessante que Deus apareça a cada 2 anos, né? Porque se a gente for entender ali já tem um simbolismo interessante. Ele não aparece a cada 1 ano, ele aparece a cada 2. Ou seja, existe uma dualidade. Existe aquilo que depende, talvez, de Deus, e existe aquilo que depende daquele que está indo buscar Deus. Quando ele sobe na montanha, e na nossa vida a gente sobe a montanha sempre que a gente busca a espiritualidade, seja através de uma religião, seja através de filosofia, seja através de buscar a nossa reforma íntima, nos melhorar, isso é buscar a Deus. Mas a gente tem que entender por que a gente está de fato buscando a Deus. O que a gente quer com isso? A gente quer com isso apenas escapar do mundo onde a gente vive, escapar dos problemas e das situações conflitantes onde a gente está para sermos beneficiados por esse Deus. Talvez não seja o motivo correto para a gente fazer isso. Na história, talvez fosse esse o motivo inicial da busca desse cidadão. Ele sobe até a montanha, ele passa ali um ano comendo daquilo que a natureza lhe dá, ou seja, comendo daquilo que Deus lhe dá, e depois ele sente um vazio. E ao sentir esse vazio, ele desce novamente, ou seja, ele havia se elevado em busca de Deus, ele volta para a materialidade para buscar saciar aquilo que está lhe faltando. Ao que o anjo chega e diz: Deus fez a parte dele. Você, ao procurarmos Deus, por ser benevolente, ele vai nos atender, ele vai nos dar coisas, ele vai nos dar aquilo que a gente precisa, que são ferramentas para que a gente possa continuar existindo, vivendo e buscando, continuar a buscar ele. Só que se a gente não utiliza essas ferramentas para começar a de fato imitar a Deus, ou seja, se a gente não busca Deus não para que ele nos beneficie, mas para que a gente possa se tornar um instrumento dele, de forma a trazer essa divindade para a nossa realidade e não buscar apenas fugir dela, a gente de fato não vai conseguir manifestar essa divindade no mundo onde a gente vive. E isso vai impedir com que a gente consiga manter uma relação íntima com ela, com que a gente consiga manter uma relação duradoura com ela. Ela vai durar durante um tempo, mas logo a gente vai sentir falta de algo mais. Por quê? Porque a gente não está frutificando de fato, a gente não está imitando Deus, a gente não está fazendo aquilo que ele faz, né? A gente não está sendo um co-criador da própria divindade no nosso meio. Se nós não compreendermos que fazemos parte de algo maior e que somos uma engrenagem que, claro, precisa receber algumas coisas, mas principalmente precisa se movimentar para gerar a harmonia do todo, nós não vamos, como o Patrick muito bem disse, imitar a Deus e, portanto, não vamos encontrá-lo. Se a gente não entende a necessidade de fazermos a nossa parte para que o todo possa funcionar, e se nós não entendemos que esse contato com Deus precisa ser ativo a todo instante, né? Como o Patrick bem disse, a gente precisa subir a montanha a todo tempo, nós jamais vamos entender de fato o que é Deus. E entendê-lo
mentalmente, intelectualmente, é diferente de conseguir senti-lo. É claro que, como o próprio buscador, nós vamos a locais, nós vamos atrás de coisas que teoricamente nos aproximam dele. A gente pode estudar, a gente pode conversar, a gente pode ter grupos de estudo para isso. Mas sem a vivência, sem plantar, sem frutificar aquilo que nós estamos aprendendo intelectualmente, nós jamais conseguiremos nos elevar a ponto de fato, compreender o que ele é e conseguir manifestá-lo no mundo como nós o conhecemos. Em outras palavras, a gente fala com Deus quando a gente manifesta Deus na nossa vida e no meio onde a gente está, né? Exatamente. E até a próxima. Tchau, tchau.